represento aqui uma entidade permanente ao Conselho, que é a PUC. Sou suplente do presidente. O suplente não está hoje, falta justificada, que é o nosso querido Jorge Branco. Pediu para conduzir com vocês hoje essa assembleia presencial. Então, como é a primeira vez nesse biênio que nós temos alguns novos conselheiros, outros a gente conhece, mas sempre é bom, e definimos no dia 4 de julho que esta seria presencial. Depois, com a eleição da nova mesa, o presidente que for eleito define com vocês, conosco, né, conselheiros, se vai continuar presencial, como é que vai ser, porque nós temos também muitas reuniões que foram feitas virtualmente e que também teve uma presença significativa, e isso depois de 2020, você sabe que ficou muito rotineiro esse processo. Depois a gente faz a definição, mas é muito bom ver presencialmente pessoas maravilhosas como vocês, muitos que eu não conhecia. Então, sejam bem-vindos e vamos abrir essa assembleia de hoje. Contamos aqui com a presença do Luiz Carlos, representando a Prefeitura. Eu represento a instituição então, de ensino, a professora Rita está aqui comigo, da SBPC. Bem? Agradeço também a presença aqui da nossa presidenta da SEMPA. Em nome dela, também faço um novo agradecimento a todos vocês. Nossa agenda de hoje, deixa eu ver onde está o... Júlio, só para a gente poder deixar registrado assim, para os conselheiros que estão chegando agora. Em primeiro lugar, queria dar as boas-vindas a todos os conselheiros da Prefeitura, ou seja, foram indicados pelo prefeito ali, nós temos os representantes hoje da Secretaria do Prefeito, do GI, da SBTC, da SBPAI, da SMAMUS, da SBDET e da PROCEM. Ou seja, nós foram mantidos quase todos. A única coisa que a gente achou que a PROCEM era mais importante de estar aqui, né, e o prefeito acabou endossando essa opinião do que a Secretaria de Segurança que estava no último mandato. Né? Na verdade, gostaríamos de ser por das secretarias, né? A Prefeitura poderia indicar qualquer outros 7 nomes, mas a gente tenta fazer com secretarias para garantir que as informações possam chegar a mais setores da própria Prefeitura. E só para ficar registrado, né, o que aconteceu na última reunião é que a gente teve pouco tempo entre a eleição, né, das entidades e a nomeação. E a gente não conseguiu fazer a nomeação nem dos 7 indicados da Prefeitura, nem do indicado da URGS, né, que hoje a gente recebeu. Então, o que foi pedido, então, né, na primeira reunião, que foi a de julho, foi que a gente tivesse uma espécie de uma presidência interina, e aí foi aceita aí, né, pelo Jorge Branco, né, eleito, para que ele pudesse manter o conselho, até que pudesse ter uma reunião com o plenário completo, que seria hoje, né, só para ficar registrado aí o encaminhamento da última reunião para essa. Perfeito, obrigado. E consta aqui na nossa agenda, então, a aprovação dessa ata, que foi a primeira reunião do dia 4, que eu acredito que foi, né, a professora Rita, distribuído para todos, encaminhado para todos, onde consta isso que o Luiz Carlos acabou de comentar, e consta a aprovação da ata, ou se alguém tiver alguma consideração em relação à ata que foi enviada para todos os conselheiros. Alguém não recebeu, tem alguma dúvida? Se não... Tem aqui as correções que o Jorge mandou. É grande aí, pelo jeito, cortar esse presidente. Não, é que na realidade o corretor não funcionou direito. Então o Jorge apontou onde existiam palavras equivocadas, mas o teor da ata permanece o mesmo. Tá? Por exemplo, na linha 38, faltou uma vírgula entre reunião e o Jorge. Na linha 40, o ano de início das atividades da Fernanda foi colocado 219 e é 2019. Na linha 69, havia a repetição ser e ter. Ter não tem sentido, deveria ser excluído. Na linha 88, e aí eu peço desculpa, inicialmente o nome da Universidade Federal estava incorreto. Então, agora é a Universidade Federal de Ciências da Saúde. É isso? Escrito da Ciência da Saúde. De ou da.
D, tá. Eu coloquei da, então está corrigido. Tá? Na linha 130, o verbo, que não estava correto, em vez de ocorreria, ocorrerá. Nós estávamos dizendo que a próxima reunião ocorrerá, já estava definido. Na linha 181, faltou S em conselheiro, nós estávamos nos referindo a todos. Na 220, faltou espaço entre apresentação e D. Na 233, em vez de melhor, saiu melhoeiro. E na 234 e na 240, a redação da LinkedIn não estava correta. E na 235, estava registrado END e deveria ser ONDE. Na 248, faltou um S em documentos. Na 250, exemplificação, estava com um equívoco de digitação. E na 258, estava repetido aos conselheiros. Então, o aos precisava ser excluído. E peço desculpa por isso. Mas, foi a nossa secretária. Por isso que ela está pedindo desculpa. Sim, mas eu deveria ter tentado mais. Mas... Aprovado essas considerações, essas alterações. Alguém contra? Ok, então aprovado. Certo? Nós vamos usar um modelo simples da prova como estão. Tá? Não é isso, a ata pode ser depois reconduzida a ata com essas alterações? Sim, sim, isso eu vou fazer. Uma vez não tendo mais nenhuma correção, eu encaminho a ata definitiva para todos e começarmos a ter um acervo do que consta nas atas. As atas são um pouco detalhadas, porque, na realidade, deve haver continuidade no que é discutido, no que é proposto, no que é levantado. Por exemplo, o Luiz Carlos fez 2 indicações de tema para a reunião em relação à Universidade Federal no curso de Engenharia, à Universidade Católica. A referência foi da apresentação do novo projeto de curso que está sendo feito com a Finlândia. Então, tudo o que é proposto precisa que fique anotado. Primeiro, para que as pautas das reuniões as considerem, diante do planejamento de todo, e a gente não deixe coisas penduradas para trás. Então, é bom que cada um tenha a ata, se mantenha nela. Tá? Para seguir acompanhando. Para seguir acompanhando. Só pode okay. dar mais um pouquinho. Ótimo. O Bortolini, no fim da reunião na nossa primeira reunião, falou da necessidade, à semelhança do que antigamente nós fazíamos, que as atas, toda a parte de documentação do Conselho viesse acompanhada com textos legais, de coisas com as quais a gente está trabalhando, de sorte que a gente não trabalhe no acho que, mas possa trabalhar de acordo com, considerando tal, para que as nossas manifestações possam ser manifestações mais consistentes. Então, a partir de agora, se pede ajuda para todos, para que a gente possa reconstituir esse acervo. O acervo último que nós temos é de 2010. Tá? De 2010 agora, nós precisamos começar a atualizá-lo. Essa proposta a gente faz no final da sua certo. Mas era isso. Como informação. Maravilha. Obrigado, professora Rita. Consta no segundo item, então, a apresentação dos conselheiros. Eu gostaria que cada um se apresentasse presencialmente agora. Tá? Seguindo aqui, eu já me apresentei, sou o Júlio. Professora Rita. Quem não conhece, da SBPC. Professor Luiz Carlos, né, hoje secretário de Inovação de Porto Alegre. Agita na inovação. Tá? Luciana. Carlos Estrei, sou aqui do Conselho Regional de Administração. Luciana Barbosa, secretária de Administração. Letícia Batistella, presidente da Procena. Ângela Baldino, representando a Associação Comercial de Porto Alegre. Titular.
Cláudio Pinto, da Associação Comercial também, carinhosamente chamada CPA, suplente. Boa tarde, sou Marcelo Moderato, representando o Senac RS, sou suplente. Paulo Penzelski, Instituto da Transformação Digital. Michael, represento Tecnocinos, suplente. Boa tarde, Silvio Bittencourt, Tecnocinos. Carlos Augusto Corrêa, represento a Sorte Sul. O meu suplente, José Antônio, não está presente. Marilene Schwartz, sou da SBPC RS, suplente para mim. Eu sou André Menado, sou titular do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Eu sou Thiago Filomena, da Sociedade de Engenharia. Eduardo Gross, do Instituto da Transformação Digital. Emiliane, da UFSPar. Eu sou Marcelo, também da UFSPar, sou suplente da Emiliane. Sou Moisés, da CESPRO, e junto comigo tem o Jorge Branco, que hoje não pode estar presente, também da CESPRO. Henrique Chazan, presidente do Sindicato dos Hospitais, Sindiosos, para vestibular. Clayton Silva, sou secretário de Planejamento da Prefeitura, sou suplente. Felipe Rosa, sou suplente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Informalidade. Fernanda, Gabinete de Inovação. Tiago, Secretaria de Transparência e Controladoria do município de Guarulhos. Seja bem-vindo. Muito bem, pessoal, ótimo. O conselho está bem representado ali, né? Temos quórum hoje para reunião. Temos quórum. Ok, vamos à frente. Próximo item. Nós vamos dar uma rápida passada nas diretrizes eleitas da 13ª Conferência, Carlos Castro. Eu vou pedir uma inversão de pauta, por duas razões. Acaba o tempo? Primeiro, porque eu vou ter que sair e colocar no prefeito, e segundo, porque eu acho que quanto mais cedo a gente eleger a mesa diretiva para que eles tenham toda, né, a condução da reunião, melhor seja. Tá bem, pessoal, tudo bem? A ideia aqui de colocar as diretrizes é exatamente para que a mesa diretora e alguém, pessoal que não participou da conferência, pudesse entender, porque o presidente eleito aqui vai ter a responsabilidade de trabalhar nessas conferências, mas a gente pode dar uma passada depois. Tudo bem? Podemos passar para a eleição da mesa diretora. Nós temos uma chapa que foi apresentada à mesa. Uma chapa que eu acho que tenho aqui, deixa eu ir passando, depois a gente olha isso. Sim, estou tentando voltar aqui. Uma chapa escrita, presidente Paulo da ITD, aqui. Primeiro vice-presidente Carlos Stray, CRA. Segundo vice-presidente Carlos Augusto Correia. É mesmo? Sim, da história. Não fui eu que errei o nome aí. É outra pessoa. Podemos eleger o Correia. A Rita Carnevale, SBPC, primeiro secretário, segundo secretário Maria da Graça Sanches. E essa é a chapa eleita. Depois as diretorias estão aqui mencionadas porque o presidente já colocou, mas pelo nosso regimento é eleito apenas o presidente, o primeiro vice, segundo vice e os secretários. Tá? Bom, nós temos uma situação aqui. Ou tem alguém que queira colocar uma outra chapa, também está disponível, não sei se há a possibilidade de agora alguém ainda dizer, olha, também quero colocar uma chapa aí no processo. Então, só para esclarecimento, teoricamente não existe um processo de chapa. Né? Então, assim, alguém poderia se candidatar para qualquer cargo individual, independente de uma chapa em relação a isso. Dentro dessa linha. Mas agradeço, sim, né, já a conclusão de uma chapa, acho que é super importante, são todas as pessoas que têm muita experiência, né, no conselho, acho que isso é extremamente importante para a condução e para a manutenção. Acho que, né, a gente até, quando recebeu essa informação, a gente chegou a pensar se deveria ter alguém da prefeitura na mesa diretiva, mas a gente depois deu uma conversa interna com o secretário, que não é necessário, desde que a gente mantenha, obviamente, né, um diálogo próximo entre a comissão diretiva do Conset e a Gabinete de Inovação, que faz, pelo ponto de vista da prefeitura, essa interlocução com o Conset de alguma maneira. Então, estamos muito felizes com ela. Eu, pessoalmente, né, não tenho nada contra a mesma chapa e pela prefeitura, que a gente não vai colocar nenhuma. Tá bom. Uma sugestão aí, não sei se
sair um pouco do protocolo, né, Júlio? Mas se houver alguém que interesse em participar da mesa diretora dessa mesa, e se apresente como disponível, caso haja alguma possibilidade de alguém dos atuais participantes, essa pessoa possa vir a fazer parte. Eu acho que todo conselho tem uma grande responsabilidade de trabalhar nesse biênio. Tá? Então, se não estiver aqui, como foi apresentado, mas com certeza a gente espera, com o tempo que já passamos desse conselho, né, a gente espera que todos continuem participando, sem dúvida nenhuma, independente de estar numa chapa ou não. Eu acho que essa aqui é uma chapa de representação do conselho, exatamente junto à prefeitura, levando as diretrizes à frente, né, como uma política de desenvolvimento do município. É isso que a gente espera. Não esperamos que hoje, apesar que a Rita fez uns docinhos maravilhosos ali para todo mundo, né, e ela espera que depois degustem isso no final, né, porque também é uma homenagem ao CRA, que sempre nos recebeu aqui, né, e foi isso que foi colocado. Mas a gente espera que continuem participando, e é óbvio que todas as decisões vão passar pela plenária, não só por essas pessoas da chapa. Então a gente espera isso. Sempre esperamos, durante todo o tempo da existência do Conselho, que a Rita participa desde o início. Eu já sou mais novo. Tá? Então, pois não. Eu proponho uma eleição por aclamação e que as palmas da aclamação já sirvam para homenagear os docinhos também. Tá muito bem, mas antes disso eu gostaria, se não tem uma outra chapa que se apresente, que o Paulo fale um pouquinho sobre a motivação por apresentar a chapa. O que ele se propõe nesse processo? É possível? Claro, vamos lá. Bom, na verdade eu estou representando esse grupo, né? A gente tem conversado há bastante tempo e a ideia é exatamente essa, assim, ó, não é ficar fechado nesse grupo, a gente já tem uma série, vai ter trabalho para todo mundo no Concept, tá? Isso é certo. A gente tem uma proposta, primeiro explicando por que eu optei por me candidatar e querer trabalhar. Acho que eu comentei isso nas últimas reuniões, eu sempre falo sobre isso, tá? Eu não sou de Porto Alegre, eu moro aqui há 24 anos, mas eu escolhi Porto Alegre como a minha cidade que eu vou viver até meus 100 e poucos anos lá, seguindo a família. Né? E eu tenho 4 netas. E meu objetivo é que as minhas 4 netas se desenvolvam e queiram ficar em Porto Alegre, não queiram ir embora. E para isso, né, eu não posso ficar só nas redes sociais me queixando ou batendo palma nos grupos de WhatsApp. A minha ideia é vir para o Concept exatamente para poder trabalhar em prol daquilo que eu entendo que a gente pode transformar a nossa cidade. Então, basicamente é isso. A gente conversou com algumas pessoas. Tem uma série de comitês ali que a gente quer trazer todo mundo para poder propor, e a gente tem como plataforma, se a gente pode chamar assim, ser mais participativo e propositivo junto à prefeitura e outras entidades. A gente se conectar com outras organizações. Eu sou bem novo, eu estou há 2 anos no Concept, mas eu senti muita falta disso. A gente não acabou estando 2 anos dentro de um grupo de WhatsApp, literalmente, uma reunião mensal, mas a gente não conectou o Concept com as entidades. E com outros conselhos. Eu não conheço ninguém de outros conselhos. Então, essa faz parte da nossa proposta, ser mais participativo e propositivo, se conectar com outros conselhos, outros conselhos da cidade e do país. Tá? Eu já me conectei com vários outros conselhos, teve gente perguntando, eu vi a 13ª conferência, a gente está formando agora um conselho, vocês podem nos ajudar? Então, a gente entende que a gente pode se conectar com os outros conselhos do Brasil inteiro, sair da nossa bolha e poder fazer algo mais propositivo para a cidade de Porto Alegre. Então, essa é a ideia, e a gente tem uma série de coisas ali para trazer as pessoas para dentro do nosso grupo aí, poder fazer que o Concept cumpra a função dele, né? Seja mais participativo, propositivo e traga coisas para poder ajudar no desenvolvimento da nossa cidade. Perfeito. Ótimo. Isso está de acordo com todo o pessoal que está aqui, né? Já fizemos até alinhar. Então, aceitando a proposta conselheira. Só assim, formalmente, de novo, só ter cuidado com algumas coisas formais. Abre-se o espaço agora, se alguém quer colocar o nome. Fazer aclamação. Ok, eu já ia fazer a aclamação, porque eu abri antes o espaço, ninguém se colocou, mas
Fica a proposição do Luiz Carlos. Alguém quer colocar seu nome à disposição, quer propor? Vamos Ok, agora para então tá, vamos. Aclamação é aplauso, é isso? Isso. Ok. Não houve abstinência. São todos eu fiquei olhando e bateram palma. Isso significa um sim. A professora Rita tinha arrumado até uma urna, porque nós hoje de manhã discutindo, achamos que poderia ser algo do tipo, não, faz uma certa de votação. Mas ficou bem mais simples. Parabéns, Paulo. Parabéns a esse grupo. E a gente espera que realmente, né, tudo que você coloca aconteça. Tá? E que esse conselho, nós temos uma pessoa importante lá, que é o Luiz Carlos, na prefeitura, que sempre nos recebeu maravilhosamente bem e incentivou esse conselho. Exatamente. Então, que conceito forte, isso é bom para que eles sejam fortes. Nós já em outras ocasiões, Paulo, fizemos um movimento e sabíamos exatamente todos os municípios do Rio Grande do Sul que tinham conselho. São poucos municípios que têm conselho. E aí nós queríamos fazer um encontro, né, estadual desses conselhos, mas era muita quantidade muito pequena. Assim. Porto Alegre lidera realmente um conselho forte junto com a prefeitura. Então, fica aí também uma dica que existe uma relação, eu acho que o Manoel tinha isso. E tem mais uma situação. Em 4 cidades, nós, enquanto conselho, visitamos Bagé, Dom Pedrito e Santa Maria, para que fossem instalados os conselhos municipais de tecnologia, a exemplo do que nós fazíamos. Então, é uma ideia antiga. Paulo, queres tomar a cadeira conosco aqui? Já como presidente eleito, vem à frente. Luiz Carlos, então, não sei se tu queres continuar participando, eu vou passar rapidamente a... Eu, na verdade, como eu participei da conferência, né, da elaboração, eu acho que eu pedi licença para poder atender essa outra agenda com o prefeito, mas só queria fazer 2 proposições ao novo presidente, né, ou seja, a mesa atual, né, da gente fazer, então, uma apresentação da estratégia atualizada de inovação da cidade, né, a gente se propõe, então, a fazer isso na próxima reunião já. Então, só que evoluiu, digamos, do ano passado para agora, o que a gente tem em vistas aí de programas da inovação, né, em relação a isso. E acho que a gente poderia também pedir, né, como agenda, né, talvez essa apresentação do GRI já na próxima reunião. E uma novidade super importante ali, que eu acho que é essa questão do funcionamento da docência, do funcionamento, do distanciamento. Cheguei a propor essas 2 temáticas aí para a próxima reunião, para que a gente possa já avançar em relação a isso. É sempre na primeira prefeitura do mês. Eu acho que isso, Letícia, agora o grupo novo que define, mas é um padrão que a gente vinha seguindo ao longo do tempo. Na verdade, está no regimento, né? A gente alterar, a gente teria que alterar o regimento. O que eu quero dizer, Luiz Carlos, antes disso, é que te agradecer pelas indicações também das instituições ali municipais, participantes do Conselho, e a importância da Procentro nesse processo também. Eu acho que há bastante tempo eu não via a Procentro participando conosco dentro do Conselho. Então, muito obrigado, Letícia, também por estar aqui. Será uma presença destacada. Exatamente. Não, é bacana poder ter a oportunidade, obrigada pela sugestão da gente apresentar, porque a gente está num momento que a gente está tendo uma virada muito grande na empresa, um posicionamento. É importante a comunidade como um todo conhecer o que a gente está fazendo. E o apoio é muito importante e para apoiar tem que conhecer. Né? Até proponho, Paulo, que numa próxima reunião você tenha um espaço na agenda para fazer essa apresentação. Eu tive a oportunidade de participar da apresentação que houve na Associação Comercial do Rio Grande do Sul, onde a Letícia apresentou, e é realmente um trabalho maravilhoso que está sendo feito aí pela nossa Procentro. Isso que a gente já quer deixar aqui de propostas aqui direto do Conselho. Estratégia de inovação atualizada, a questão da Procentro, e atualização do que está acontecendo em termos de LGPD, né, o SMPC lá, o Thiago e o Feliz estão conduzindo um trabalho super importante. O colega de liderança nacional, né, em relação a isso. Aliás, o Feliz está viajando hoje para
São Paulo para poder liderar, né, o movimento de coordenador do Fórum de LGPD nacional, e isso é uma coisa que não só deve orgulhar Porto Alegre, como também, né, nos trazer, a gente tem que celebrar nossas vitórias de alguma forma. Sem dúvida. A professora Rita quer fazer uma consideração aqui também. Duas coisas importantes. Uma, Luiz Carlos, a construção das diretrizes, e bom que todo mundo saiba, foram feitas sentando juntos na mesa, transformando a linguagem que veio das consultas numa linguagem... Lá em dezembro. Lá em dezembro. Dezembro passado. E uma coisa assim, que gostaríamos imensamente de poder manter aquele tipo de relacionamento. Sentamos junto, pondera aqui, acrescenta lá, vai pesquisar mais acolá. Ou seja, as diretrizes foram construídas realmente conselho e prefeitura municipal. Então, isso é um alento a gente poder retomar, foi um ganho imenso. E segundo, também eu queria resgatar, tá, uma proposta da Procempa retornar ao nosso grupo. Muito tempo, a Procempa, inclusive, participou da criação do conselho. Passou alguns anos conosco, depois não esteve mais conosco, e sentimos uma falta, porque é uma empresa que tem grande parte da realidade de tecnologia na mão, e nós precisamos manter esse conhecimento, essa atualização. Eu acho que é isso que a senhora tinha mencionado. Obviamente, né, que o poder público estando conosco é fantástico para o Conselho. Eu acho que dá vida ao Conselho e permite que o Conselho avance junto com as políticas que o próprio município tem na área de inovação, ciência e tecnologia. Mas todas as entidades que estão aqui representadas são extremamente importantes também. Tá? Então, estão fazendo essa referência, porque o poder público falhou um pouquinho conosco em algumas ocasiões, né? E eu acho que essa gestão que está ocorrendo agora, com a liderança do Luiz Carlos, está sendo espetacular para a existência, consolidação do nosso conselho. Tá? Então é importante, Luiz Carlos, e é importante que todas as outras entidades estejam junto para acompanhar esse processo, para levarem adiante esse processo. É o Porto Alegre que nós queremos, né? É isso? Já deixar uma missão aqui para o nosso primeiro presidente. Nós lançamos hoje, né, o segundo prêmio, né, de inovação Porto Alegre, né? Ou seja, obrigado, Fernanda, a gestora desse projeto dentro do GI, né? E o presidente do Consec, ele é membro natural, né, da comissão, né, de seleção dos 20 indicados e depois dos agraciados do Destaque de Inovação de Porto Alegre. Peço às entidades, né, que compartilhem, né, e indiquem, né, tem muita coisa legal acontecendo. Lembrando que isso é um prêmio mais celebração, né? Ele não é competição, então ele é muito mais para a gente poder enxergar, como a gente enxergou no primeiro prêmio, né? Assim, coisas vindas da inovação acontecendo na Cotraviva, nas mulheres da Restinga, mas também lá no Caldeira. Acho que é essa a função do Prêmio Inovação em Porto Alegre, é celebrar as diferentes formas que a inovação toma. E quando vai ocorrer? Ele vai acontecer provavelmente de novo em março, tá? Naquela primeira semana de março, né? Antes do Salto Summit. Mas as indicações são até final de setembro. 30 de outubro. Então, tá, agora tem um período grande de indicações. Né? As indicações podem ser de pessoas, podem ser de entidades, podem ser de iniciativas, né? Feitas, né, conjuntamente por várias pessoas. Mas é super importante essa riqueza, né? Ou seja, porque a gente justamente escolhe os 20 indicados e depois faz um programa todo de mostrar esses indicados, celebrar na cidade como é que a inovação está se manifestando. Assim. O presidente já ficou o convite feito. Nós fizemos a aclamação, então, eleita essa chapa que vai conduzir, e já fizemos a posse. Depois tem os docinhos ali. Peço licença, então, né? Ou seja, o presidente, interino presidente. Também eu já faço meu papel. Paulo, senta aqui. Muito obrigado. Se alguém quiser nos deixar. Fique bem à vontade. Não deixamos, só está indo. Tá bem. Okay. Então, tchau. Paulo, se me permite, gostaria só de dar uma repassada e eu te entrego do processo, tá? Eu acho super importante, estava vendo o professor Rita, o Manhã e o Jorge, super importante a gente passar rapidamente o que aconteceu na 13ª conferência
que trabalhou e elegeu as diretrizes em cima dessas 4 ênfases. Como disse a professora Rita, isso aqui foi trabalhado junto com a prefeitura, essas ênfases, e depois 2 diretrizes em cada uma delas. Então, as ênfases foram ambiente de inovação, transformação digital, desenvolvimento de talentos, Porto Alegre, cidade como cidade do futuro. Então, tem um descritivo aqui. Só um pouquinho. Diga. Acho importante a gente comentar como é que a gente construiu isso. Pois não. Lá em dezembro, a gente sentou junto com o Luiz Carlos, discutimos as ênfases que tinham já na gestão passada, para verificarmos se elas estavam adequadas à cidade. Foi criada mais uma ênfase, e as diretrizes, a gente pegou as diretrizes passadas, apresentamos ela, conseguimos um espaço no Sol Summit, apresentamos elas, abrimos para a comunidade, fizemos uma ampla divulgação das nossas entidades que estavam na época, colhemos mais subsídios, quase 50 diretrizes, fizemos uma segunda rodada para consolidar 10 diretrizes de cada ênfase, fizemos uma terceira rodada com a comunidade para escolhermos 5 e levamos para a conferência 5 para escolher duas diretrizes por cada ênfase, né? Porque a gente achou que 50 ou 60 seria muita coisa para a cidade, até a gente não teria como cobrar. E uma coisa, né, Paulo, que foi bem importante nesse processo todo é que essas ênfases foram bastante trabalhadas para não ficar completamente fora da realidade do município, né? Porque senão o conselho ia ficar numa situação complicada, ou seja, apresentar diretrizes de uma ênfase que é completamente fora, muitas vezes contra outras secretarias ou mesmo conselhos. Então, isso foi um trabalho realmente bastante grande do conselho. Não, e o mais importante desse processo todo é que conseguimos compatibilizar terminologias, que foi sentando à mesa com o Luiz Carlos, né, para que efetivamente os programas que são incipientes no município, ou os programas que estão para serem deslanchados, tivessem possibilidade de atender o que a comunidade está pedindo. Tá? Então, esse é um dos elementos fundamentais. Então, só Isso não aqui. quer dizer, isso não quer dizer que das 10 diretrizes que foram votadas pela comunidade como um todo, tá? As demais tá? Não venham em determinada ocasião, por decisão desse colegiado, a serem apresentadas, de sorte que a gente possa contribuir mais ainda com o município. Mas o nosso foco é esse. Foco que não é exclusivo, mas é predominante. Tá bem. Então, só repassando rapidamente aqui cada uma das ênfases, essas foram as diretrizes da ênfase ambiente de inovação, tá? Como fomentar instrumentos de incentivo e mecanismos de aporte de recursos financeiros destinados a ampliar o vínculo e a fixação de empreendedores de base tecnológica em ambientes de inovação da cidade. E uma segunda diretriz, estabelecer estratégias de financiamento e funding para fomentar projetos de inovação estruturantes e transversais de interesse público em parcerias com organizações públicas e privadas do sistema de inovação, certo? A segunda ênfase, que foi a transformação digital, foi diretriz fomentar o desenvolvimento de soluções digitais, interesse da cidade, e a outra, fomentar a cooperação entre o poder público, o setor privado e instituições educacionais, que é a Tríplice S trabalhando. Tá? Então, a terceira ênfase, conquista, formação e valorização de talentos, estimular a atuação de instituições de ensino voltadas à modernização das práticas de aprendizagem, a geração de talentos inovadores, criativos e a formação de profissionais para as áreas estratégicas como ciência de dados, as tecnologias da informação e comunicação, saúde, design, empreendedorismo, de impacto e meio criativo. Tá? E essa foi a ênfase nova, entende, que a prefeitura propôs que o conselho considerasse para ampliar sua área de abrangência, já porque, inclusive, é uma demanda que muito tempo foi discutida no pacto.
Então, por isso que se originou essa ênfase. E acabou sendo eleito também. Sim, exatamente. A outra é apoiar a adoção de tecnologias inovadoras e emergentes. Aqui a Procemp eu acho que é bastante importante. Isso. A ênfase quarta, Porto Alegre, cidade do futuro. Então, fomentar ações de inovação tecnológica que promovam transformações urbanas visando ajudar Porto Alegre a se qualificar no seu desenvolvimento como cidade mais inteligente e resiliente. E a diretriz 16ª, fomentar a geração, desenvolvimento, implantação e inovação urbana embasados no conceito de solução baseadas na natureza, buscando melhorar a ambiência urbana e paisagismo da própria cidade. Vocês podem ver que as diretrizes não seguiram uma ordem porque elas foram votadas, né, em uma ordem que foi colocada aqui. Por exemplo, a diretriz 16, 18, a anterior foi a 11, a 15, e assim foram colocando as diretrizes dentro de cada ênfase para ficar mais acertado. Eu acho que é isso de minha parte. Sou Paulo, presidente, BN 2325, seja bem-vindo ao CONSET, junto com toda essa turma aqui. Conte comigo também, com a PUC, com o nosso Tecnopuc lá. E com isso eu dou por encerrada a minha parte, né, como suplente de suplente. Muito obrigado, professora Rita, pelo tempo que nós trabalhamos hoje. O Jorge está lá fazendo uma implantação do sistema da empresa dele, então pediu, nós trabalhamos juntos hoje de manhã também, para tudo ocorrer como deveria ser até agora. Muito obrigado a todos, e Paulo fica aqui, né, passando a passagem do carro. Aí eu vou para o meu lugar, que é do outro lado. Tá bem? Obrigado. Muito obrigado. Você conduz agora, tem assuntos gerais colocados. Ótimo. Que você pode, é uma abertura para você poder fazer as colocações devidas para a continuidade do conselho. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Bom, pessoal, duas questões que eu queria trazer. Tá? Uma é até a relação à diretoria ali. A gente foi conversando, né, durante até lá as comissões eleitorais e da conferência, né, entendendo o momento que a gente podia colocar o CONSET, e bem como eu disse, assim, ó, eu tenho algumas atividades, mas desde o início eu sempre entendi que o CONSET pode ser o grande canal de comunicação da sociedade, né, até porque nós representamos várias entidades junto à prefeitura. Né? E até aproveitei a saída do Luiz Carlos para dizer, a gente tem um secretário hoje extremamente conectado com o próprio CONSET. Ele começou a participar mais do CONSET para trazer, entender o que a gente podia ajudar, e a nossa proposta é exatamente essa. Né? Tem uma nominata ali de pessoas, mas a nossa ideia é que todos participem. A gente quer formar vários comitês, né? Só ali a gente, em 4 ênfases, a gente poderia formatar 4 comitês específicos para poder desenvolver. E o que eu sinto muita falta, né? Não só no CONSET, mas em outras atividades, a gente precisa sair da nossa bolha. Tá? Então, quando eu falei da gente se conectar com outras organizações, com outros conselhos, inclusive de Porto Alegre, para entender o que acontece, e as próprias entidades que fazem parte, essa é a ideia que a gente tem, de ser uma diretoria bastante participativa de todo mundo. Todo mundo tem suas atividades, mas eu entendo que a gente pode unir esforços para fazer isso. Algo que é muito importante, principalmente para os novos, né? Eu já não sou tão novo, mas eu aprendi isso. O CONSET nunca é executor, ele não executa nada. Tá? Mas a gente pode ser mais propositivo. Inclusive com as nossas próprias entidades, de repente, dizendo, opa, essa diretriz aqui, ou essa sugestão do CONSET, pode ser desenvolvida pela minha entidade. Tá? Então, a gente quer exatamente conectar isso, para que a gente tenha um CONSET atuante. A gente não precisa ser executor, mas a gente pode ser muito propositivo. Tá? E poder fazer essa conexão. Então, acho que esse é o grande ganho que a gente pode ter como CONSET, né? Da gente poder se conectar com outros. Como eu disse antes, eu tenho conversado com pessoas de outros lugares. Eu fiz uma reunião com o Niterói e queria entender como é que o CONSET tem 25 anos, 27 agora, né? 27. Em novembro, 27. Então, a ideia é exatamente essa, a gente ser mais propositivo, mais participativo, e a gente que possa se conectar. E aí eu vou trazer a minha primeira sugestão,
que todas as reuniões do CONSET sejam presenciais. Tá? A gente tem como fazer isso, uma vez por mês. E a sugestão é que a gente faça um rodízio. Tá? Hoje estão sendo recebidos na casa do Carlos. Amanhã, de repente, a próxima que tem a pauta da Prosempa, talvez a gente possa fazer na Prosempa, né? em outubro, em outro lugar. Até porque a gente começa a se conectar de verdade e conhecer as outras entidades. Né? Conhecer fisicamente, estar no lugar, poder convidar outras pessoas das organizações, né? Eu também senti muita falta disso. Né? Eu conheço o Carlos no CRA, a gente não conhece mais ninguém. Por que não, na reunião do CONSET, trazer pessoas da entidade para acompanhar, convidá-los lá? Então, essa é a sugestão que a gente tem. Né? Podemos entrar direto para a pauta de assuntos gerais, se alguém tem alguma coisa, alguma dúvida. Comentário aqui. Em relação à Prosempa, eu quando conheci o CONSET, eu tinha um cargo público no governo de Fogaça, o CONSET era bastante ativo. O presidente da Prosempa era muito ativo. Então é muito importante isso. Falaram da volta, do retorno da Prosempa. A Prosempa é fundamental, até porque, por outros caminhos, enfim, a Letícia faz parte também de um projeto da Federação que trata sobre cidades inteligentes. Então, isso interessa muito a Porto Alegre. Enfim, queria fazer esse comentário. E, ao mesmo tempo, uma pergunta, Paulo. Porque, assim, o CONSET não executa nada. Né? No entanto, as diretrizes, né, elas... Podia botar, Júlio, por gentileza? Eu tenho bastante. É só retornar aí, pô. Eu quero só dar um exemplo aqui. Ambiente de inovação, exatamente. Né? Aqui você diz assim, ó, fomentar instrumentos de incentivo e mecanismos de aporte de recursos. Fomentar não significa executar, mas fomentar não deixa de ser uma... Ao fomentar, você está executando. Estabelecer estratégias de financiamento e funding, isso também requer uma... Como é que eu vou dizer? Como é que você estabelece uma estratégia dentro de um sistema financeiro, por exemplo, quando eu caí, tem o RDE, que está buscando recursos, e já tem pelo FINEP recursos para a área de inovação. Um outro exemplo que eu dou aqui também seria, por exemplo, as fundações, como Hewlett Packard, a Shell, a Ford, o Citibank, enfim, tem muita... Eu sei porque eu trabalhei já numa ONG chamada WRI, World Resource Institute, que nós buscávamos essas verbas. Claro que tem que se adaptar ao projeto, mas principalmente para a área pública, no que seja mobilidade, essas questões assim, é possível. Mas assim, ó, eu não vejo, não posso, como é que eu vou chamar alguém e dizer, olha, tem essa possibilidade sem estar executando? Não sei bem como é que isso vai funcionar, mas... Tem mais no próprio regulamento que eventos podem ser feitos pelo próprio CONSET. Então, por exemplo, a gente pode trazer alguma das pessoas que trabalham com esse recurso para uma apresentação do próprio CONSET, né? Porque, na verdade, os executores são as entidades que fazem parte do CONSET. Eu conheço, a minha pergunta se dá porque eu conheço muita gente, pessoas que, inclusive, conhecem essas fundações internacionais, e que, por um FII, pode ajudar, tá entendendo? Ou pode executar. Mas, enfim, eu só Mas acho que esse é um dos caminhos que a gente quer buscar. Não, é o seguinte, gente. Tá. Não. Na realidade, gente, essas diretrizes são diretrizes para que o município incremente nas suas políticas essas ações. Tá? Então, não somos nós que vamos fomentar. De acordo com o nosso regimento, eu vou falar de costas para não levar. Professor, está ficando a transmissão da gravação ali. De acordo com o nosso regimento, o nosso papel, por exemplo, sabemos que existe um recurso, sabemos que o município está com uma dificuldade. O conselho se reúne num grupo, constrói uma proposta, estabelece uma resolução e encaminha para a prefeitura.
O nosso fazer é um fazer pensando. Claro que não somos só nós que vamos construir. Nós vamos propor que a Prefeitura se sente junto, que as outras instituições que não sejam as instituições do Conselho se aproximem. O papel do Conselho é realmente trabalhar em propostas que virem resoluções para serem encaminhadas para a Prefeitura, dentro da linha de política que elas estabelecem. Em relação aos conselhos, outro cuidado que a gente precisa tomar, gente. Nos olhamos, tá? Quando se falou em meio ambiente, no Parque Harmonia, tá? O que está acontecendo, lamentavelmente, no Parque Harmonia. Qual é o propósito do CONSET na área de meio ambiente? E o que a Secretaria de Meio Ambiente vem fazendo? Deve existir tecnologias que viabilizem e evitem o que está acontecendo. Deve existir mecanismos, plataformas, sei lá o que, gente. Cabe a nós pensar. Por isso, do conhecimento da legislação. Por isso, saber de outras experiências que possam, paralelamente, serem usadas pela Prefeitura para que problemas como esse, entende, venham a acontecer. Vou responder pelo verbo. Exato. Estabelecer e porque fomentar. Uhum. Isso aí a gente está dizendo que a Prefeitura tem que fazer. Exato. Isso é uma prioridade que a sociedade, que o CONSET está representando, tem que executar. Essa é a prioridade da Prefeitura. Aqui nada mais é do que são as prioridades que a Prefeitura tem que desenvolver. Né? E o CONSET, como elemento de conexão, poder apoiar, fomentar, trazer essas novidades, essas soluções para a Prefeitura poder executar. E muitas vezes as próprias entidades que vão fazer parte disso. É aquela situação de nós sermos propositivos. Sabemos o que está acontecendo no município, até porque temos representações das secretarias municipais. Tá? Sabemos, pela realidade das entidades com as quais nós trabalhamos e somos, entende? O que está acontecendo no mundo afora e dentro das nossas entidades. Bom, isso é subsídio para poder ajudar a Prefeitura, indicando, dentro das linhas que ele estabelece do fomento, que coisa já tem, que sugestão, que alternativa. Esse é o nosso fazer. É o nosso fazer de propor, o nosso fazer de pensar junto. Essa... A tua colocação acho que se encaixa bem nessa segunda aqui, né? Exatamente isso. Ó. Estabelecer estratégia de financiamento. Isso o CONSET faz. Então, a gente pode sugerir, com esse conhecimento todo que tem dentro do CONSET, sugerir para a Prefeitura isso. E desenvolver exatamente, ó, em parceria com organizações públicas e privadas do ecossistema. Uma das coisas que a gente viu no nosso próprio grupo e outros, né, sobre ambientes de inovação. Eu duvido que alguém em Porto Alegre saiba todos os ambientes de inovação que tem. Ninguém sabe. Fazer um inventário. Né? Isso é uma das coisas que o CONSET pode fomentar e reunir todas as entidades, né, e dizer o seguinte, pessoal, as entidades estão interessadas em fazer um inventário, tá? O papel do CONSET é dizer o seguinte, vamos fazer, mas não é o CONSET que vai fazer. Somos nós, como entidades, que estamos representando. Então, isso para mim é uma grande falta na cidade. No ano passado, a gente lançou uma comunidade em Porto Alegre e eu fui perguntar em vários lugares, pessoal, onde é que tem todos os ambientes de inovação em Porto Alegre? Não tem. Alguém disse, vai lá na Regimp, vai lá no site da PUC, vai nos... Aí eu passei um mês inteiro procurando e descobri que eu não cheguei a 20% dos lugares. Então, esse é um dos... Só em Porto Alegre, né? Só em Porto Alegre. Aí, quando a gente fala de talentos, né, que é a ênfase nova que entrou, qual é o dado que a gente tem sobre desenvolvimento de talentos de Porto Alegre? A gente até discutiu muito no grupo, né? Retenção de talentos, atração... Como é que dizem que Porto Alegre é a cidade que mais tem startups no Brasil? Qual é a pesquisa? Não é a primeira. Tem uma meta no próprio Luiz Carlos de até 2025 a gente ser a primeira em número de startups. E aí o South Summit é um exemplo. Tinha mais de 2.000 startups em Porto Alegre durante o South Summit. E a minha pergunta para o secretário e para o pessoal da PUC, que estava na época no projeto desse, é o que nós estamos fazendo como cidade para que essas 2.000 queiram continuar aqui?
Elas vieram, passaram alguns dias aqui e foram embora. Ou pelo menos conheceram. Exatamente. Então, a gente tem já um desafio para o Salto de que a meta é ter 2.500 startups inscritas e dizer o que nós vamos fazer com essas 2.500. Qual é a política de desenvolvimento de talentos, né? É muito bacana a gente dizer que a gente tem as melhores universidades do Brasil para atender esse mercado, mas a gente não sabe qual é a demanda que tem, qual é o volume. Isso são coisas que o próprio Consete pode Que lançamento precisa. Exatamente. E aí é que trabalharmos em rede, nós internamente trabalharmos como rede, envolvendo todas as instituições. O próximo pedido a palavra. Mas depois fala para nós. Eu só queria aproveitar e colaborar, por mais que a gente não vá para esse papel executivo, uma coisa que eu acho que fortalece muito o papel do Consete, a gente até comentou sobre isso na nossa conversinha anterior, é o que eu chamo de convergência aqui dentro. Eu acho que aqui as entidades elas estão se representando, mas aqui mais do que representar a entidade, todos nós aqui podemos vestir a camisa do Consete. Tá? Eu acho que isso fortalece, isso direciona, isso prioriza, porque no dia a dia a gente vive esse mundo de tanta distração, de tanta coisa, que é fácil a gente sair do foco. Quanto mais a gente convergir, eu acho que esse é o desafio, né, Paulo? Eu convido com você diariamente, professora, a gente está mais no dia a dia. Acho que a convergência que vai naturalmente fortalecer o Consete para que ele seja mais participativo, provocativo, ou propositivo, vamos chamar assim, né? Independente da execução. Acho que isso é uma coisa que é muito importante. Das poucas reuniões que eu consegui participar na última gestão, eu vi que às vezes a coisa, sem fazer críticas, se difundia demais. Abria um leque e, de repente, eu não sabia se aquilo me interessava ou não interessava. Acho que um propósito maior aqui, para que a gente comece a fazer coisas focadas nas diretrizes, é realmente a gente entender esse papel de convergência. Então, aqui só colaborando. Só para informar, até para colocar todo mundo na mesma página, eu acho que vai na linha do que você acha, por exemplo. Lá na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a gente vem desenvolvendo uma série de painéis de monitoramento das atividades econômicas da cidade. Nós tivemos um diretor de políticas públicas há cerca de 4 meses, junto com o time de economista, e um dos painéis que a gente está desenvolvendo é exatamente aí. A gente vem mapeando através dos sinais das cidades, sinais envoltos a economia criativa e ambiente de inovação, todas as cidades, todas as empresas dentro da cidade que nós possuímos no âmbito aqui do Conselho Nacional. E isso vai entrar dentro do observador, que vai ser remodelado pelo SMPAI. Deve ser lançado até o final do mês, temos uma reunião hoje pela manhã, inclusive, sobre essa atualização. A gente vai entrar já com esses painéis e a gente vai ter a capacidade de monitorar perfeitamente onde estão as empresas, os meios, porque nem sempre a empresa, né? A empresa é constituída, eles não têm. Um cara que trabalha com inovação, está lá com a economia criativa, lá no microcrédito da prefeitura. Enfim, então a gente está desenvolvendo isso, só que a gente sabe que há uma limitação, porque o ambiente de inovação não é só próprio de empresas, né? Sim, não é só para o PNAE, né? Não é só para o PNAE, exatamente. Então aqui entra o Consete, me parece. Então a gente até pode depois apresentar para vocês uma próxima reunião de ferramenta. O Thiago Rodrigo, que é economista lá, também trabalha comigo nisso, e a gente pode, enfim, mostrar para vocês a partir daí construir algo que avance. Acho que esse é um ponto importante, né? A gente entender o que cada entidade está fazendo, porque a gente não acaba não sabendo, né? Então, entrar na nossa pauta e dizer assim, vamos apresentar o que vai ser o observatório. E aí cada um enxerga o que pode contribuir, o que pode aproveitar essa informação para... E aí todo mundo estuda, mas a gente vai construir um sistema. Se a gente tem determinada região da cidade, muitas empresas díspares, esparsas, mas no mesmo ambiente, sem se conectar, a gente tem que conectar. Exatamente. É um pouco do que o Caldeira fez, um pouco do que o Quarto Distrito já tem, mas que a cidade é enorme. Certamente a gente deve ter outros hubs aí espalhados e não está conectando eles. Não, eu queria fazer duas considerações, mas são 3. Primeiro, parabenizar a Prefeitura por esse trabalho que está fazendo hoje. E é muito significativo e proveitoso para o Conselho conhecer o que está acontecendo na cidade de Porto Alegre. E parabéns por isso. A SESC tem um trabalho de observatório onde nós sabemos as empresas de TI
serviço TI ser no estado do Rio Grande do Sul por município. Inclusive as instituições de ensino, onde elas estão formando pessoas para a área de TI no estado do Rio Grande do Sul. A gente tem esse dado. E como isso é importante ter esses dados para poder criar políticas de desenvolvimento. Então, parabéns. A segunda, Paulo, sobre a PUC, que você fez referência, nós temos uma estratégia de 1.000 startups durante os próximos 8 anos, faz 2 anos que estabelecemos isso, e está andando bastante forte esse processo lá no nosso na parte de startups. A outra questão que você colocou, só queria te dizer um pouco de cuidado nesse processo, porque a gente quer atrair todas as startups que a gente pode, né? Mas a South Summit é um grande evento de Porto Alegre e que atrai startups até no Brasil inteiro, né? E principalmente dos ecossistemas desenvolvidos no nosso estado. E são 16 ecossistemas muito bem informados e que trabalham no desenvolvimento de startups. Então, nós não podemos, em Porto Alegre também, fazer um processo de evasão das startups dos outros ecossistemas. Nós não vamos abrir em Porto Alegre. Mas criar, fomentar mais estruturas, como a Tecnopuc, como Caldeira, para termos mais ambientes de fomento a startups. O empreendedorismo de Porto Alegre ele é muito grande e é desconhecido até. Então, esses ecossistemas trabalham nisso, mas tem poucas pernas para desenvolver toda uma capital e talvez até uma região metropolitana próxima. E isso eu acho que o nosso conselho ele tem que priorizar aí na questão de desenvolvimento desses ambientes para criar mais startups, seja na economia criativa, que é uma economia que está muito forte já há muito tempo. A PUC tem o seu grande ecossistema, né, da parte de produção audiovisual, e que fomenta essa parte da indústria criativa. E da parte de tecnologia da informação e inovação. Né? É isso. Obrigado. Eu não tinha nada para falar. Vamos assim? Deixa eu preparar aqueles anos. Tá bom. Próximo passo. Não esqueça depois de assinar a ata, pessoal. Uma das questões que tu colocou, que eu vejo de conexão, por exemplo, se alguém quiser vir a Porto Alegre e fazer um tour no ecossistema, ele vai ter uma enorme dificuldade. Tá? Ele consegue, por exemplo, eu conheço alguém, eu sei porque veio um espanhol do ITD para cá, e disse, Paulo, eu quero conhecer os ecossistemas. A gente ficou uma semana falando individualmente com cada lugar para poder conectar. Isso deveria ter um toque, por exemplo, no aeroporto. Cara que desembarque, mas isso ele já lá, quando ele está dizendo assim, eu vou a Porto Alegre em tal data, por tal motivo, ele já pode se conectar lá e ter um ambiente online onde ele possa jogar. Né? Se eu quiser ir a Santa Catarina, né? Vou usar o nosso vizinho aqui como exemplo, eu reservo uma agenda numa plataforma e eu visito 4, 5. Tem 4 ou 5 roteiros dentro de Santa Catarina que eu posso visitar, seja em Florianópolis, seja no interior. Isso é uma forma de atrair o cara, dizer, pô, legal, eu estou indo para um lugar que está conectado. Senão, ou eu vou para a Tecnopuc, ou eu vou no Caldeira, ou eu vou na FEComércio, né? Pegando 3 exemplos. Muitas vezes, vou te dizer, porque é minha culpa também, né? O cara nem sabe para quem se dirigir lá no Tecnopuc. Tem que ter um amigo, Então, essas são coisas que eu entendo que o conselho pode criar esse ambiente de conexão, né? Poder conectar, e não importa o lugar que a primeira pessoa que ele fala, a primeira entidade, mas ali a gente consegue conectar. Né? Tem tour de cerveja artesanal, que o cara faz a reserva e ele visita todos. Tá? Tem vários tours na área do turismo. Por que a gente não pode ter um tour conectando a economia criativa com tecnologia, com ambiente de inovação? É aquilo ali. No aniversário dos 250 anos de Porto Alegre, nós temos uma plataforma de eventos e a gente cedeu para a prefeitura. Por quê? Os eventos estavam todos espalhados. E aí, como é que tu divulga o que vai acontecer nos 250 anos? Chegou a ter 484 eventos na plataforma. Ele teve um pico de acesso simultâneo num sábado de 15 mil visitas simultâneas no site. Derrubou o servidor, não tinha hospedado lá. E depois ele acabou, quando terminou lá o ano dos 250 anos, ele deixou de existir. Por que não? Tá? E aí uma proposição do
que pode ser do Conset, nós temos uma plataforma pronta, porque não tem um lugar oficial da cidade onde estão todos os eventos que vão acontecer. Né? Hoje eu procuro em cada lugar o que vai acontecer. Então, são coisas que eu acho que o Conset pode coordenar essas conexões. Mas tem calendário oficial da prefeitura? Tem, mas me diz onde é que a gente encontra isso. Tá? Aí eu vou ter um site lá da prefeitura que alguém vai ter dificuldade de descobrir via Google. Tá? Mas aí eu tenho um monte de coisa que está acontecendo no Caldeias. É uma coisa que a prefeitura tem que se organizar. E como o turismo está dentro do desenvolvimento econômico, era importante ter uma... Porque isso é um calendário de oportunidades também para quem é de evento. Deixa eu contar uma coisa para vocês, já que estamos em gerais. A gente percebeu, fazendo um mapeamento dos hotéis da cidade, que o maior índice de ocupação dos hotéis em Porto Alegre se dá nos hotéis em volta do aeroporto. Por quê? As pessoas embarcam aqui, ficam um dia só. A gente sequer mantém o cara aqui. O cara vem para cá, a gente não tem um balcão de informações, a gente não tem... Não tem agora. Até agora, não tem... Não, até agora não. Não tem agora. Não sei se o até, mas até agora. Agora são coisas que a gente pode fomentar, né? A gente pode fazer isso. A cerveja, a gente está em discussão, temos reunião sexta-feira para tocar, porque ela está mal desenhada. A gente vai fazer a rota cervejeira funcionar e ter um balcão lá para tentar expor, para tentar prender o cara aqui. A mesma coisa com a gastronomia, a mesma coisa. Só que, de fato, tem que fazer um mapeamento e a partir daí construir. Portanto, o nosso papel não é priorizar um ou outro, né? O Caldeira tem um tour. As pessoas se inscrevem lá e visitam o Caldeira. Todo dia tem alguém, a gente anda lá, tem grupos de pessoas. Quando foi o Salsão? Eu estava desenvolvendo um trabalho em Canoas, lá no Jair. Então, tinha Grampal. E aí nós queríamos fazer roteiros na inovação que pudesse contemplar as cidades da Grampal. E aquilo ali foi uma surpresa muito positiva, porque existe na grande, não é grande, Porto Alegre, mas enfim, um pouco mais, a Grampal tem 11 municípios, que é muito interessante. A coisa não andou, porque a Salsão, por si só, eles se consumiam ali, não tinha como sair dali para fazer isso. Mas, enfim... Mas teve na semana antes, né? O Tecnobook criou o Tecnobook Experience. Mas foi muito que as pessoas, eu fui visitar, olha só, eu moro em Porto Alegre há 24 anos, disse assim, que legal, vai ter um tour na Tecnobook. E eu fui e encontrei gente de vários lugares do Brasil que já estava em Porto Alegre, até porque a premiação do Prêmio de Inovação foi na segunda-feira. Então, teve muita gente que já passou a semana inteira em Porto Alegre. Então, e aí, mas era iniciativas isoladas. Mas esse ano? Esse ano. Então, teve algumas. O próprio Grêmio aproveitou aquele período para divulgar o seu tour de visita na Arena. Então, esse é o nosso papel, de poder conectar, criar oportunidades para dizer, vamos conectar a cidade toda de alguma forma para fazer que todas as entidades tenham... Esse inventário seria bem importante. Olha, Giovanni. Deixa eu falar depois não tem um movimento que está acontecendo, tá? Com Porto Alegre, iniciativa privada, prefeitura, que é um portal de Porto Alegre que vai conectar uma série de coisas que foram faladas aqui. Inclusive, está se construindo todo esse conceito de como é que vai se demonstrar tudo isso. Eu acredito que sempre num primeiro momento pensa na questão turística, né? Mas eu acho que expandir essa questão turística e transformar tudo que vocês falaram aqui também em turismo, porque Porto Alegre não precisa ser só gastronomia, pode ser inteligência, pode ser inovação, pode ser uma série de outras coisas. Se a gente conseguir colocar também isso para dentro desse portal, eu acho que enriquece mais esse conceito que está sendo construído por diversas mãos, porque a gente tem ali o Sebrae envolvido, a gente tem Porto Alegre, a gente tem a prefeitura, inclusive, ela citou sobre a questão da prefeitura do programa, né, que ela tem anual, e é uma coisa que eu comentei com o pessoal, a gente precisa dar mais visibilidade. O portal vai ser uma boa oportunidade dessa agenda ser bem explícita e ser de fácil acesso, para que todo mundo consiga entender tanta coisa que está acontecendo em Porto Alegre, em todos os aspectos, né, em música, teatro, entre outras coisas, e por que não
inovação, tecnologia, né, startups, entre outras coisas que também estão sendo fomentadas e que não estão aparecendo. Acho que é uma oportunidade de também fazer essa conexão, Paulo. Não, bacana. Só no prêmio, né? Ele acaba ajudando nessa. Na verdade, essa plataforma está sendo construída. Ela está em desenvolvimento nesse momento. A gente tem um primeiro overview de tudo que vai estar contemplado nela, na semana passada. Então, você está se construindo esses conceitos, inclusive das rotas. A rota cervejeira é uma que está se pensando, né? Os caminhos rurais. Os caminhos rurais, entre outras, que são um pouco mais, digamos, curriculares, que outras prefeituras, enfim, já até têm, né? Às vezes, prefeituras mais turísticas. Mas por que não a gente introduzir coisas mais diferenciadas, né? Prefeituras mais turísticas. Por favor. A organização do calendário conflitando datas, distribui melhor. Exatamente. E a prefeitura tem hoje um programa muito rico, né? De ações, enfim, de eventos musicais, entre outras programações muito consideradas também no final do ano e no início do ano. Então, a gente precisa que isso esteja mais à vista. E essa plataforma vai viabilizar isso. Tá, eu ia falar, depois eu quero fazer uma pergunta sobre isso. Não, só mencionar sim, na verdade. Vou sair pro ladinho e depois tu volta, tá bom? É assim, eu sou o Thiago do 56, eu sou responsável por sistemas de atendimento da prefeitura, tá? De primeiro nível da prefeitura. Então, assim, pelos meus sistemas que passam a grande maioria dos atendimentos que a população do Porto Alegrense faz para a prefeitura. Tá? Então, assim, eu tenho que ter um viés muito tanto do macro como do micro das ações. E eu vi aqui que houve uma grande, principalmente no começo dos assuntos gerais, houve uma preocupação muito grande com essa questão de, mas o executável, o palpável, né? Como é que a gente fez? E eu queria sugerir, que é uma estratégia que a gente tem adotado junto com o Gabinete de Inovação, junto com a Procempa, a nossa Secretaria, que é da Transparência, que são órgãos transversais, né? Ele não é a Secretaria de Obras que vai lá e tapa buraco, ele não é a Secretaria de Meio Ambiente que vai lá e corta árvore. Mas tudo tem transparência, tudo tem inovação, porque tem um sistema para dizer onde é que faz árvores é inovação, né? Então, assim, nós estamos trabalhando com uma ideia assim, de fazer um movimento de troca, tá? Entre as secretarias, impulsionada por essas secretarias principais, que é o Programa de Governo Digital da Prefeitura, que é a Procempa, Transparência e Inovação, que funciona assim. A gente parte do princípio que a gente está trocando a roda do carro andando. Nós já estamos no final de governo, já tem um histórico de governos anteriores, né? Então, a gente sempre trabalha muito com essa lógica. Por exemplo, nesse caso de vocês do CONSET, acho que seria interessante, por um lado, ter um primeiro momento onde o CONSET questiona a prefeitura, o que vocês estão fazendo que tem a ver com essas nossas ênfases? Porque, de repente, já tem algum projeto, que o colega da SBDET citou, que já vai bem ao encontro, bem pontual de alguma dessas iniciativas. E daí vem o contraponto, que daí é justamente o pessoal que está apresentando, como um exemplo da SBDET, dizer, olha, e nós, prefeituras, temos essa dificuldade com as coisas. Será que algum do CONSET ou alguma das entidades do CONSET consegue nos dar uma ideia, de repente tem uma entidade, a gente tem um problema similar, um projeto similar ao nosso, e a gente resolveu assim. Né? E daí tem esse movimento de troca de ambos os lados e podendo até, eventualmente, se tiver um item das ênfases de vocês, tem vários projetos diferentes da prefeitura, o próprio CONSET chancelar, olha, a gente viu os projetos, a gente acha que esses tem que melhorar, talvez está faltando alguma coisa, esse outro a gente acha muito importante, e chancelando isso, jogando para o Luiz Carlos como secretário de inovação, ele tem até como, né, tentar incentivar o programa a conseguir mais verba, ainda mais prioridade dentro da máquina estatal. Então, eu acho que é importante, assim a gente pensar no fomentar, no estabelecer no macro, só que também a gente pensar como aplicar isso numa lente do micro, tá? Nesse um projeto aqui que ele apresentou desde 2010, como é que eu faço isso? Só dentro desse mundinho, desse microprojeto. Né? Tiago, deixa eu falar para que eu acho que quero pegar. Vou começar, eu já gravei então para o Tiago do 5,5. Eu já peguei o Tiago do 5,5, já sabe. Uma das coisas que a gente quer trazer, isso estava na minha agenda, tá?
quando eu vi a lista, eu digo, pô, eu não conheço ninguém desse pessoal, eu quero ir lá visitar. Né? Acho que esse é o papel também do Conselho, né? Dizer, olha, eu quero ir lá conhecer um pouquinho como é que cada um está funcionando, para ter a visão do todo e poder ajudar nesse ponto. Acho que esse é o fundamental de uma agenda em paralela dentro das reuniões do Conselho, a gente poder ir lá e conversar. E ele vai dizer, ó, Paulo, estou com essa dificuldade. Opa, como o Conselho pode conectar isso? Tá? Uma das coisas que me preocupa muito, né, que é uma coisa que a gente vai trazer para dentro de uma discussão maior, é a questão de governança. Tá? Eu participei da última reunião do Pacto, dividido em 8 grupos, e eu fui para um grupo que me interessa muito, que é dados. E aí fizeram uma redondinha assim, né? Cada um se apresentou, e aí um falou numa pesquisa, o outro falou do outro, e eu olhei de bem pouquinho, quem sabe vocês dois marcam um café para... Né? Duas fazendo a mesma coisa. E aí o que eu coloquei, o Thiago, que é o coordenador lá da PUC, desse projeto, quem faz a governança disso? Tá? Hoje nós estamos muito alinhados, o secretário é um cara, eu digo para ele assim, ó, que é um pouco um cargo político que todo mundo sabe o WhatsApp, porque não é assim no político normal, né? Tradicional. Né? Nos casos está conectado, então é fácil desconectar no secretário. Né? O Bruno, professor lá da robótica, mandou um WhatsApp para ele. Então, mas isso vai continuar. Tá? Esse projeto, né, eu me preocupo muito com uma plataforma sendo construída onde daqui talvez há 2, 3 anos não seja mais o mesmo prefeito. Sim. E será que isso é prioridade para o novo prefeito? Tá? Então, uma das coisas que eu acho que nós, como CONSET, nós representamos a sociedade. Tá? A gente tem que trazer isso para a discussão. Eu me preocupo muito. Quando eu perguntei para o Thiago, é legal, Thiago, mas quem é que vai tomar conta dos dados da cidade? É a prefeitura? Ah, hoje legal, mas e daqui a 2 anos? Tá? Então, e que é padrão, né? Muda o governo, muda tudo, vira tudo terra arrasada, começa tudo de novo. Acho que essa é uma grande contribuição que a gente tem que trazer para a cidade de Porto Alegre para falar de governança. Sim. Tá? Quem é que vai fazer governança disso? Para isso, Paulo, tem que que assim, ó, os resultados são importantes, mas mais importantes são a quantidade de pessoas que tu traz junto contigo. Sabe? Sim. Então, aí, como é que se faz isso? Né? A minha experiência é você montando alguma coisa palpável, seja um projeto, um anteprojeto, sei lá, uma proposta, e botar a cara a tapa. Mostrar para as pessoas, discutir isso com as pessoas, fazer com que as pessoas também tenham pertencimento sobre isso. Exato. Porque é a única forma de se perpetuar. Porque a política pública nesse país, ela muda a cada 4 anos. Então não há perenidade, não pode ter bom resultado. Porque em 4 anos certos temas são conscientes. Exatamente. Acho que esse é um tema que eu enxergo como um grande legado que a gente não consegue pode deixar, que é trabalhar a governança disso. Acho que talvez uma forma de você mostrar isso é de fazer um OP da inovação. Sim. Chamar as pessoas para conhecerem isso. A gente pode debater depois, de repente, ver as secretarias que já estão representadas, ou até às vezes até as mais interessantes pegar as que não estão representadas no pacto, no CONSET, e questionar o que eles têm baseado, o que eles poderiam apresentar baseado nesses Mas para isso precisa botar a cara a tapa com uma proposta, com um projeto, com alguma coisa, para a pessoa meter pau. Só para responder por qual, rapidinho, esses dados são a Secretaria de Transparência lá, que é a minha secretaria, apesar de estar mais vinculada ao 56, as coisas da Secretaria do Dia da Cidade, a gente também é responsável pelo portal de transparência do município. E também a gente é responsável pelo portal de dados abertos para o pessoal que gosta de trabalhar com dados estatísticos do município. Nós vamos montar uma agenda para visitar todo mundo para poder conhecer. E tudo isso é na mesma sala, na mesma repartição. Não tem como colaborar, como pensar em ideia nova, trazer coisas novas, sem saber o que está cada um acontecendo. A gente está agora no processo de remodelar o portal de transparência, deixar ele mais como referência nacional. Legal. Então, eu fico meio que engasgada, gente, porque essas discussões sempre tiveram, digamos assim, uma tônica bem grande, e não gosto de dizer no meu tempo,
mas há anos atrás havia um comprometimento maior das pessoas, das empresas, e uma abertura que hoje a gente percebe bem mais ampliada do município para realmente virar a chave e a coisa andar. Então, é realmente importante que a gente não se concentre apenas no compromisso com o Conselho na terça-feira, primeira de cada mês. Nós precisamos, por mecanismos que a gente vai inventar, que sejam compatíveis com as nossas agendas das atividades rotineiras, mas para a gente poder fazer essas relações e esta reunião passa a ser uma reunião mais produtiva. Então, esse é, digamos assim, uma das tônicas que vai favorecer o trabalho. Uma outra situação importante, quando se fala em dados, nós, ao menos, ao longo dos últimos 6 anos, que eu tenho lembrança, tem se discutido muito aqui no Conselho que as pessoas se formam e tchau, amor e bênção, e vou embora. Tá? E que a gente não encontra gente para poder, entre aspas, substituir, se é possível, a substituição. Quando se fala em eventos, nós precisamos pensar em eventos que saiam da arte cultural e entrem mais na área científica. No seguinte sentido, gente, como é que nós vamos chamar, por exemplo, tem um programa agora, as jovens mulheres cientistas. O que a gente está oferecendo em termos de cidade para que alguma coisa possa respingar em algum lugar e dar certo? Então, enquanto SBPC, uma das grandes preocupações que a gente tem é exatamente essa, a difusão da ciência e tecnologia, para que a gente possa estabelecer com que programas de cultura bem associado à ciência. Quanta coisa nós temos em Porto Alegre em termos de nome de ruas, que são pessoas importantíssimas na área da ciência, e quem é que conhece? Só para dar um pequeno toque. Tá? Então, são essas as coisas. E em relação à governança, que é uma das grandes preocupações, é exatamente, reforço o que o Thiago colocou. Nós precisamos, ao solicitar, ao propor uma ação concreta, palpável, nós temos um outro mecanismo que, enquanto cidadão, a gente se esquece. Para que existe uma Câmara de Vereadores? Nós, enquanto Concept, nós apresentamos para a Câmara a Lei da Inovação, nós apresentamos para a Câmara o fundo, nós apresentamos para a Câmara uma discussão sobre o Uber. Então, em várias situações, nós, com uma proposta concreta apresentada no município, abrimos uma frente em relação à Câmara de Vereadores. Até porque a Câmara de Vereadores